telefonei agora à Andreia e a Andreia ainda está um bocadinho distante e por isso acho melhor nós começarmos entretanto. Desculpem lá, falta uma oradora, mas entretanto eu vou fazendo as honras da casa, vou dando as boas-vindas, agradecendo e tanto. Entretanto, a Andreia chegará. Bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira sessão do ciclo Conversas com Mulheres, na Ordem dos Arquitetos, Secção Regional Lisboa e Val do Tejo. Gostaria de começar por agradecer a presença de todos vocês nesta sessão, que é bastante importante para nós, um tema como este, uma conversa com mulheres, ter uma assistência desse lado, que vai ser importante depois na colocação de questões. Eu vou fazer algumas primeiras questões e vocês depois também têm tempo para colocar questões a este painel que está aqui e que muito agradeço a presença. Hoje vamos então falar sobre este desafio, sobre o que é o tema Arquitetas na Vanguarda. Vamos ter a Andreia Garcia, que ainda não chegou, a Mariana Cabogueira, que está aqui ao meu lado, a Sara Nunes, que está aqui, e a Ana Isabel Santos, que está ali na ponta. Falarei um pouco mais sobre o percurso destas 4 arquitetas, apresentando um bocadinho o que é a sua biografia, para vocês compreenderem também o porquê desta chamada a esta sessão Mulheres na Vanguarda. Todos nós sabemos que a profissão de arquiteto, em geral, é bastante desafiante, mas quando falamos então de arquitetas, é ainda mais desafiante. No entanto, estas 4 oradoras presentes hoje aqui e muito reconhecidas pelo seu trabalho, pelo seu impacto na diversidade do que é a arquitetura, é uma oportunidade para nós falarmos sobre arquitetura, a arquitetura no feminino. Para contextualizar, vou apresentar alguns números, são muito gerais. A Ordem dos Arquitetos conta com 28.639 membros inscritos a nível nacional, dos quais 14.080 pertencem à Secção Regional de Lisboa e Val do Tejo. As mulheres representam na Ordem nacional 46%, enquanto que em Lisboa, Val do Tejo representam 48%, ou seja, temos aqui um peso maior na secção regional Lisboa e Val do Tejo. Com uma taxa que é bastante surpreendente, pelos números que me foram entregues, há uma taxa de atividade de cerca de 70% das mulheres que estão inscritas na Ordem, estão ativas a trabalhar nas diversidades que são a arquitetura. Estes números refletem um avanço importante, mas ainda há espaço para conversar e para dar maior visibilidade às mulheres na arquitetura. A sessão de hoje é inspirada no Dia Internacional da Mulher de 2023, em que as Nações Unidas falam sobre inovação e tecnologia para a igualdade de género, que destacou a contributo das arquitetas no enfrentar os desafios globais através de abordagens inovadoras para questões da contemporaneidade. E é este o tema que hoje nos vai guiar nestas conversas. O debate sobre a temática tem início com uma pergunta: porquê que ainda é importante falar sobre arquitetas? Em 2021 faz-se esta questão: porquê que ainda é importante falar sobre isto? E depois, em 2022, diz-se que temos que reequilibrar as forças e ajustar as narrativas. Portanto, estamos sempre a tentar, num processo evolutivo, para compreender, efetivamente, qual é o papel de todos nós nesta visão do que é a arquitetura, da visão de como é que podemos expandir estes limites da arquitetura. É neste espírito que trazemos o tema Arquitetura na Vanguarda para esta sessão da Ordem dos Arquitetos. Queremos explorar ideias, práticas, movimentos que desafiam normas estabelecidas e propõem novas formas de pensar e criar o contexto ampliado da arquitetura. A arquitetura global foi contínua
na arquitetura global, esta ideia de vanguarda e de visão de futuro está muito presente. Todos nós conhecemos arquitetas como a Linda Bombardi, todas nós conhecemos, principalmente aqui a nossa Mariana, melhor ainda, a Zaha Hadid. Conhecemos outras arquitetas que também receberam prémios Pritzker e significa que há claramente uma qualidade e uma visão de futuro feita pelas mulheres. Em Portugal temos o privilégio de contar com estas 4 convidadas que estão aqui nesta mesa, que têm contribuído em termos nacionais e internacionais para o movimento de vanguarda e de visão de futuro, que é muito importante para o nosso país. Vou passar agora, então, pergunto a vocês quem são estas 4 pessoas que estão aqui, ou que deveriam estar aqui, sentadas nesta mesa. Começo pela Ana Isabel Santos. É arquiteta pela Universidade de Évora, com a dissertação de mestrado de Tavira, Património do Mar da Ribeira, à Casa Nobre de 500, o caso dos telhados de tesouro. No entanto, no mesmo ano, efetua estágio no acesso à Ordem dos Arquitetos, no ateliê José Adrião Arquitetos, onde permaneceu até 2020 como arquiteta. É cofundadora, desde 2018, dos Mesa Atelier, juntamente com arquitetos Paulo Dias e João Varela. Em 2019, recebe o primeiro prémio de concurso público para a Casa Mortuária de Barrancos, promovido pelo município de Barrancos e assessorado pela Ordem dos Arquitetos. Em 2022, recebe o prémio Forma, na categoria Jovens Emergentes, com o projeto Casa das Janelas Verdes, e desde 2023 acumula funções públicas como técnica superior de arquitetura no IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação. Em paralelo, a atividade profissional dedica-se ainda à investigação dos valores da arquitetura tradicional do Algarve, tendo produzido artigos sobre o tema e participado como oradora em diversas conferências nacionais e internacionais. É isto, não é? Muito bem. Todas elas têm um extenso... isto é só um bocadinho, só para apurar a vossa curiosidade. Vou passar agora para a Sara Nunes, que é arquiteta, cineasta e comunicadora especializada em arquitetura. Após concluir o mestrado na Escola Superior de Artística do Porto e pela Universitat Kassel, trabalhou em Madrid no Ensemble Studio, onde se apaixonou pelo vídeo, fundando em 2013 a produtora Building Pictures, em Portugal, com mais de 300 curtas-metragens realizadas até 21. Em 2021, lançou um podcast no País dos Arquitetos, com entrevistas a arquitetos de renome como Álvaro Siza, Eduardo Sotomoura, Alejandro Aravena e Kengo Kuma, conquistando o público em mais de 100 países, realizando 2 exposições e mais de 140 artigos na imprensa. Estreou documentários como Hood Stories e Back to the City, premiadas e selecionadas para festivais internacionais. Em 2024, lançou o podcast When Architecture Meets Future e recebeu o prémio Inovação em Arquitetura. Atualmente está a desenvolver 4 longas-metragens, entre elas In the Age of Cities, que explora o futuro das cidades. O primeiro, sobre Álvaro Siza e o fotógrafo voador, dedicado à obra do fotógrafo de arquitetura Fernando Guerra. Encontra-se ainda a realizar o doutoramento em Madrid, na EDSAM, em comunicação em arquitetura. E passo agora para a arquiteta Mariana Cabogueira, que é diretora de arquitetura, vencedora do prémio Digital Futures e fundadora do estúdio Maria Caboqueira Studios, um estúdio de arquitetura e design com uma prática híbrida para a arquitetura física, construída e realizada, entendida
realidade estendida digital. A Mariana possui um mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura de Lisboa e pelo Politécnico de Milão, juntamente com o mestrado em Investigação de Design Arquitetónico e Tecnologia da Architectural Association em Londres. A Mariana trabalhou mais de 5 anos como arquiteta sénior na Zaha Hadid Architects, contribuindo como líder do projeto para estruturas em construção, como o aeroporto de Navi Mumbai, aeroporto de Sydney e a Torre C em Shenzhen. Em 2022, juntou-se ao estudo Wilder World como diretora de arquitetura para o mundo digital Yami. No mesmo ano, fundou o seu próprio estudo em Londres, focado na prática híbrida da arquitetura em mundos reais e terrenos digitais, com especial incidência na saúde mental. Tutora de arquitetura, oradora influente mundial, a Mariana é recentemente galardoada com o prémio Digital Futures 2023. Não temos ainda a Andreia, mas eu vou, de qualquer maneira, apresentar, porque assim que ela chegar, ela vai se sentar ao nosso lado. Apesar de qualquer uma delas dispensar estas apresentações, mas eu acho que é importante fazer esta pequena introdução. A Andreia Garcia é arquiteta, curadora, investigadora e professora universitária. Os seus interesses focam-se na prática contemporânea da arquitetura, numa era marcada por fortes avanços tecnológicos e uma progressiva crise ecológica. O seu doutoramento pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa foi prémio professor Manuel Tainha pela melhor tese de doutoramento. Em 2011, integra o Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design como membro colaborador, centro no qual é membro efetivo desde 2015. Foi docente da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e na Architectural Association em Londres. Atualmente é vice-presidente da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior, onde leciona no Departamento de Arquitetura. É fundadora do Atelier Architectural Affairs e da Galeria de Arquitetura. A sua prática de arquitetura recebeu já várias distinções, nomeada para o prémio Miss Van der Rohe 2022. Foi curadora da representação portuguesa na 18ª Exposição Internacional de Arquitetura, a Bienal de Veneza. E, não chegando, eu vou continuar. Vamos então continuar. Sem mais demoras e com esta introdução a uma pequenina biografia, vamos iniciar esta conversa com estas, na minha opinião, mulheres inspiradoras. Vou começar com algumas perguntas iniciais com o objetivo de fomentar um debate dinâmico. Portanto, eu vou passar em breve a palavra para esse lado, para a assistência, incluindo aquilo que nos une hoje, que é as arquitetas de vanguarda. Começamos com uma questão geral, para todas, está bem? Que é, coloco a pergunta que foi feita em 2021 pela ONU, que é, na vossa opinião, porque é que ainda é importante falar sobre arquitetas em Portugal? Quem quer começar? Então, à vontade. Sim. Muito boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estava a partilhar com a Alexandra que adorei o título desta nossa conversa, Mulheres Vanguardistas, e estou muito contente com este convite também por conhecer outras arquitetas e outros trabalhos que não conheço, e por isso não é só uma oportunidade para vocês, mas para mim também. Sobre esta pergunta, eu achava que não. Até que, e vou-vos ser sincera porquê? Porque eu sempre me senti na minha vida profissional alguns benefícios em ser mulher. Eu sempre senti que consegui fazer determinadas coisas nos meus filmes que se fosse um homem talvez não conseguia. Havia uma certa paciência que eu sentia por ser mulher. E, portanto, nunca achei que... Eu sentia-me beneficiada por ser mulher. No entanto, eu comecei a fazer o podcast, por exemplo, no País dos Arquitetos,
achava eu, ajudar a desmistificar alguns mitos que eu tinha sobre... a desmistificar alguns mitos que que o público em geral podia ter em relação à arquitetura. Então fiz uma série de conversas em que essas conversas tinham exatamente esse objetivo, desmistificar alguns mitos que as pessoas tinham sobre a arquitetura, porque eu passava a vida com arquitetos a fazerem trabalhos maravilhosos e via que o público em geral não tinha essa percepção dos arquitetos, portanto achava que havia de se fazer esse trabalho. E eu percebi que eu própria também tinha alguns mitos sobre a própria profissão, nomeadamente em relação a ser mulher na arquitetura. E muitas das mulheres falavam de coisas pelas quais eu não passava. Nomeadamente a Andreia Garcia, que está aqui ao meu lado, e que ela e outras pessoas começaram-me a contar. Eu ouço recorrentemente esta história de... Eu chego à obra e perguntam-me onde é que está o arquiteto. E a mim nunca me fizeram essa pergunta. E por isso eu pensei, bem, realmente se calhar é aqui algum problema. Quando é mais do que uma pessoa a fazer essa pergunta, se calhar temos aqui um problema. Depois eu própria no podcast também senti uma grande dificuldade, que era... Normalmente escolhia não necessariamente os ateliês, mas obras públicas ou que tivessem uma utilização pública. E na minha pesquisa existe muito poucas mulheres que têm ou que fazem. Por acaso agora estávamos a falar exatamente de uma obra pública aqui com a Isabel que vocês terminaram agora. Mas existe muito pouca obra pública feita por mulheres. Existem muitas casas, ateliês de obras de pequena dimensão. Não é que seja menos desprestigiante fazer casas ou obras mais pequenas. Simplesmente isso também diz muito sobre o impacto que as mulheres podem ter numa cidade. Quando fazemos uma casa, se calhar estamos a impactar uma família, não é? Em princípio. Esperemos sempre que mais pessoas, mas quando fazemos um mercado, um aeroporto, ou o que seja, estamos a impactar centenas, se não milhares de pessoas. E o que é que eu acho, pelo menos essa é a minha opinião, também quero saber qual é a vossa e, portanto, também aceitei este convite com alguma felicidade também para perceber outras dificuldades que a mim me escapem. Mas aquilo que eu percebi também é que o facto de ser mulher também tem implicações para o espaço. Nós mulheres temos uma vivência de espaço diferente da dos homens e isso se calhar não está a ser refletido nas nossas cidades porque nós não temos essa voz. Acho que em alguns casos que eu falei sobre isto, algumas coisas destas nós podemos fazer alguma coisa, portanto eu também acho que nós não estamos num papel de vítimas, há coisas pelas quais nós podemos fazer. Outra coisa que eu também senti dificuldade, pode ser culpa minha, quando fazia os convites, tinha muito mais facilidade em entrevistar homens do que mulheres. E isto eu acho que há aqui, eu acho que há várias razões, mas isto são suposições. Uma delas eu acho que tem a ver com o facto cultural que as mulheres, para além da sua vida profissional, muitas vezes são elas que tomam conta da família ou da casa e, portanto, tenham mais coisas extra, como fazer uma entrevista ou vir aqui falar, exige uma logística para as mulheres diferente da logística que é para os homens. E sentia muitas vezes que convidava as mulheres, por exemplo, nomeadamente sendo um casal, e elas passavam a pasta. Sinto, da minha opinião, que muitas vezes, se calhar, durante séculos, era o homem que falava em representação da família e a mulher, há poucos anos, se calhar, tem uma voz mais ativa e que, se calhar, também pode ser por uma questão, às vezes pode ser por uma questão prática. Olha, ele fala melhor, eu, se calhar, prefiro fazer outras coisas, não temos que todas dar a voz. O problema é que eu acho
que isso joga contra nós, porque se ninguém conhece o nosso trabalho, o que é que pensamos sobre a arquitetura e as cidades, se calhar vão existir menos convites, e pronto, e se calhar termino por aqui. Quero saber qual é a vossa opinião sobre o assunto. No ponto que a Sara, primeiro que tudo, quero agradecer imenso o convite e a coragem de ter o título Ciclo de Mulheres de Vanguarda, mas ia pegar exatamente por aquilo que disseste, Sara. Eu de facto faço parte geralmente de painéis, eu sou sempre recorrentemente a única mulher do painel e sem orgulho nenhum nisso, muito pelo contrário, eu sinto alguma raiva quando isso acontece. E quando me pedem recomendações para speakers, eu dou sempre super biased. Sim, a Chantal, a Stephanie, sempre mulheres. E geralmente elas não aparecem nos painéis. Eu não entendo. Acredito que isso traga alguma dificuldade para as mulheres aparecerem mais nos painéis porque elas próprias não estão com vontade de ir. E eu acho genuinamente que isto é por falta de vermos com recorrência mulheres fazerem mais talks ou vermos mais mulheres femininas a falar nas palestras. E, enfim, eu vivo em Inglaterra há 10 anos e, curiosamente, acho que Portugal tem ainda muitos painéis excessivamente masculinos. Principalmente em Portugal. Em UK já há alguma variedade, mas mesmo assim eu acho que é muito cultural esta diferença de género e esta participação de género na profissão. E quando menos ouvimos a voz, o timbre e a aproximação ao tema de mulheres na nossa profissão, menos vamos ver, não é? Porque é um ciclo vicioso. E nós estamos a dar o exemplo aqui e espero que daqui para a frente se consiga incluir mais e mais mulheres e que as mulheres desta plateia se sintam confiantes para falarem como nós, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é absolutamente tranquilo falarmos sobre a profissão. Porquê é que é relevante falarmos sobre mulheres neste ano? E, como disseste, acho que existem duas dimensões aqui. Uma é porque precisamos de incluir mais as mulheres na profissão. 70% dos alunos hoje em dia de arquitetura são mulheres, com uma taxa de sucesso altíssima enquanto alunos. Curiosamente, 30% são os que são empregados. Isso é uma percentagem gravíssima, que eu costumo abordar muitas vezes quando falo sobre temas de mulheres para universidades, geralmente, para as fazer acordar para a realidade de não só de quantas pessoas se empregam ou se candidatam a um escritório, mas a pergunta é quantas pessoas é que são aceitos no escritório e quantas delas são mulheres e quantas delas são homens. E, por exemplo, na Zadid eu tenho perfeita noção que os homens eram mais contratados do que as mulheres e que existem problemas ainda mais internos que se trata, elas têm algum plano familiar ou não, vão ser uma obstrução ao escritório ou não. Isso existe e isso é muito real. Eu ia perguntar, isso é mesmo uma pergunta que é feita durante a contratação? Algumas na Zadid não. Mas alguns escritórios, sim, é uma pergunta direta. Se planeiam ter filhos. Portanto, existe esse grave problema sobre qual é a percentagem das alunas que são boas arquitetas e qual é a percentagem de alunas que depois começam a trabalhar. Isso é grave. E principalmente onde eu faço mais talks, na Índia, na Arábia Saudita, também várias, e os números aí são assustadores. Portanto, temos esse lado, porque é que é relevante. E depois o outro lado, eu sou uma forte apologista de que nós temos andado a viver num mundo extremamente masculino, desenhado para homens, por homens para homens. Eu acho que a diversidade não faz mal a ninguém e neste caso eu acho que estamos a chegar a um ponto em que já não se trata de fazer mal a ninguém. Eu acho que é extremamente necessário começarmos a criar espaço que é feito de um ponto de vista feminino. Evidentemente, acho que temos que desmistificar isto. Nós não somos masculino e feminino, existe um espectro e existem extremos e acho que neste caso estamos a falar de extremos, certo? Dá mais jeito. Portanto, existe uma perspectiva feminina sobre habitação, sobre espaço, sobre ambientes sociais, sobre habitar, que é muito diferente do masculino. Por exemplo, na Zadid, a própria forma de fazer design era expressa de formas muito diferentes, de polos muito diferentes de género, e eu sempre fiz questão de ter atenção a isso. De que forma é que nós desenhamos e que eles desenham absolutamente contrastantes. E em alguns clientes fazia sentido ser uma aproximação mais feminina e outros clientes fazia mais sentido uma aproximação masculina. E eu sentia que várias vezes me envolviam porque eu trazia essa aproximação mais feminina, uma vez que o cliente se calhar tinha esse drive. Aliás, o maior cliente da Zadid é uma mulher, na verdade, na China.
Todos os projetos que vocês veem da Zaha Hadid na China é de uma mulher bilionária, que adorava a Zaha Hadid pessoalmente. Portanto, porquê é que é importante falar de mulheres? Porque nós temos essa responsabilidade de trazer as alunas que se dedicam a estudar arquitetura, a praticar arquitetura no mundo profissional, com um problema gravíssimo que se chama planeamento familiar. Temos esse lado. E depois temos outro lado, que é a arquitetura digital e física, e a digital também tem que começar a ser feita por um polo absolutamente oposto ao polo que tem sido o grande arquiteto do espaço. É uma necessidade da sociedade mesmo. Passo a palavra a ti. Então, eu tenho, para além da questão de ser arquiteta, a questão também de ser mais nova, ou pelo menos ter começado muito cedo a fazer arquitetura, a fazer concursos. Fiz o primeiro concurso com 22 anos, tinha falado com a Alexandra sobre isso. Desde aí nunca mais parei de fazer concursos e, neste caso, eu acabei por refugiar-me um bocadinho, juntamente com os meus colegas, não é? Apesar de homens igualmente jovens, na questão dos concursos, porque os concursos são a forma mais democrática de nós termos acesso à arquitetura, porque não temos essa questão de género, a questão das ligações familiares, económicas, sociais, e eu acho que a forma como nós nos posicionamos na profissão também diz muito daquilo que nós queremos projetar para o futuro da própria profissão. Eu tenho a sorte de ter colaborado em ateliês onde havia um equilíbrio muito grande entre mulheres e homens, em que as mulheres contribuíam bastante para os projetos, sendo chefes de projeto maioritariamente até mulheres. E nota-se bastante na própria arquitetura produzida por estes ateliês onde eu colaborei, não é? Sensibilidade no espaço público, a empatia, o conforto, simpatia das pessoas pelos ambientes criados. E eu acho que as mulheres têm também esse papel na arquitetura, porque independentemente de questões ideológicas, nós somos diferentes. Lamento estar a dizer isto, mas somos, biologicamente, fisicamente, somos diferentes. Portanto, também temos uma forma muito diferenciada de olhar para a arquitetura. E eu acho que isto não tem que ser menosprezado, isto tem que ser uma valorização constante para as equipas terem mulheres na sua constituição. Porque acho que é na diversidade é que está o ganho da arquitetura. O facto de, eu por acaso não sou, mas o facto de uma mulher ser mãe vai ter uma relação completamente diferente com os espaços que cria, com a forma como olha para a vida em si. Se calhar eu vou desenhar um infantário ou vou desenhar um hospital de forma completamente diferente de uma pessoa que já teve a possibilidade de ser mãe. E isto são temas que têm que ser trazidos para cima da mesa pelas mulheres, porque não há outra forma de fazê-lo se não for pela experiência. E pronto, eu acho que felizmente as gerações mais novas, eu falo por mim, os meus colegas homens não se coadunam com esta visão tóxica de que as mulheres têm que ser afastadas da profissão ou têm que ser... Felizmente, as gerações mais novas já estão noutra abordagem. Também, assim, a conjuntura alterou, o mundo alterou, a profissão é muito mais aberta hoje em dia às mulheres do que era, se calhar, há 30, 40, 50 anos, e isso também faz com que seja muito difícil para as gerações anteriores não saberem lidar com isto, porque não passaram por aquilo que nós estamos a passar hoje, desta grande abertura, a qualquer pessoa poder ser arquiteto. O facto dos cursos de arquitetura terem muito mais vagas hoje em dia do que tinham, se calhar, há 20 ou 30 anos, a profissão não ser tão elitista ou tão fechada dentro de si própria como era antigamente. E eu acho que tem que partir de nós para as gerações anteriores, dizer que a nossa experiência conta e falarmos sobre ela e trazermos estes temas cada vez mais para o espaço público. E as arquitetas têm que estar na política, têm que estar na vida pública, têm que estar em tudo aquilo que tem a ver com gerar melhores condições de vida para a comunidade em que se inserem. Acho que é isto. Andreia, bem-vinda. Todos sabem o que te aconteceu, portanto não
nada, percebemos, a nada. Ele não foi um atraso voluntário, foi involuntário, nós sabemos disso. A pergunta que eu fiz, já te apresentei, está tudo, mas há uma pergunta que eu pus a todos os oradores, que tem a ver se, na tua opinião, ainda é importante falar sobre arquitetas em Portugal. Então, boa tarde e uma vez mais reitero as minhas desculpas. Bom, então, desde logo eu acho que é absolutamente necessário, porque até nestas pequeninas coisas como agora fizeste, os oradores, as oradoras, e portanto nós tendencialmente posicionamos sempre o discurso no masculino. E isso diz muito sobre os lugares de onde vimos, não é? Estamos treinadas das pessoas, sociedade, a orientar muito o discurso para uma representação que garante uma certa segurança, e na arquitetura isso é muito notório, e este exemplo que a Sara referiu, isto aconteceu-me várias vezes, de eu chegar a uma obra e as pessoas me perguntarem então onde está o arquiteto. Inclusivamente, quando chego, por exemplo, com um estagiário, dirigirem-se a ele e não se dirigirem a mim, mesmo sabendo que eu sou arquiteta e que ele é o estagiário. E isto acontece-me, e não só acontece em obra, na arquitetura, como acontece, por exemplo, em curadoria, quando ganhei a Bienal de Veneza e disseram que ganhei só para ocupar um lugar de representatividade, ou então para preencher a cota. Pois, mas espero que não tenha sido por isso. Independentemente de haver essa necessidade, que ela não sobreponha a nossa qualidade. E, portanto, normalmente também, tendencialmente, quando trazemos o assunto, vamos trazendo ainda sobre essa muleta de é justo haver esta representatividade. Mas isto tem de deixar de ser justo, tem de passar a ser normal, é só normal. Temos as nossas competências igualmente válidas, extraordinárias, excelentes. Confirmo que já há muitos anos, pelo menos eu denoto que já há 2 décadas que há muito mais mulheres estudantes de arquitetura e depois formadas em arquitetura do que de facto homens, mas efetivamente, tanto na prática profissional liberal e não liberal, noutros estúdios, como na própria academia, como na curadoria, estes lugares de algum reconhecimento de mérito são ainda sempre muito sobre esse julgamento de valor, não é? Que nos é facilmente feito, porque nós vimos daí, não é? Os nossos antepassados viveram nesses lugares, que são de facto muito confortáveis ainda para algumas pessoas, mas parece-me a mim que é necessário, porque quando nós percebermos, mulheres e homens, porque também há muitas mulheres que corroboram muitas vezes, mesmo que levantem essas bandeiras depois tendencialmente, não é? É muito fácil cair na discriminação do valor, porque também vimos treinados disso, não é? Treinadas disso, do escárnio e maldizer, etc. E isso também está muito presente na arquitetura, e vamos tirar o elefante da sala. E, portanto, se nós passarmos a ter um discurso que parece mais positivo, sobre o elogio, sobre o enaltecimento de valor, e há muito valor em Portugal, e há muito valor nas mulheres em Portugal, talvez comecemos a pensar que estamos a trabalhar por uma sociedade mais justa. E nós somos humanistas de formação, não é? Portanto, nós trabalhamos com pessoas, para pessoas, e as pessoas não têm género nesse sentido, não é? A pessoa é uma pessoa, são os seres humanos, não é? Os humanos. E, portanto, parece-me a mim que o mais importante, e por isso também aceitei este convite, Alexandra, e quero enaltecer, de facto, a iniciativa, porque me parece que estes são os momentos de nós, talvez, começarmos a posicionar esta problemática, estas questões, a partir de um lugar comum, em que não tem de ser só
de facto, o painel das mulheres a dizer porque é que as mulheres têm de ter visibilidade. É quase como os arquitetos a falar para os arquitetos, não é? Não temos de ser as mulheres a falar para as outras mulheres. Fico muito agradada que estejam aqui também muitos homens a presenciar, de facto, esta conversa e que sejam também os homens a discutir e a mostrar a sensibilidade e a pertinência de falar sobre a representatividade das mulheres na arquitetura e sobre a igualdade. Eu não consigo dizer, porque não tenho competências científicas para isso, dizer que a mulher é diferente do homem. Não o sei fazer. Eu até defendo que há particularidades ou há questões que muitas vezes vão para lá do género e têm mais que ver com o caráter, que eu gosto de enaltecer com as pessoas com as quais trabalho. E, portanto, eu gosto de trabalhar e de me relacionar com pessoas que têm os mesmos valores que eu, valores de respeito, valores de generosidade, e por isso também aceitei estar presente neste painel, porque todas as mulheres que aqui estão são mulheres que eu admiro e acho que isso também me permite estar aqui a aprender convosco, a saber mais de vocês, mas também perceber mais como é que vocês posicionam esta problemática, esta questão, porque eu também estou a tentar encontrar o meu lugar de voz sobre essa problemática e por isso é que aceitei estar aqui. Um conjunto de dados importantes para depois iniciarmos o debate, mas eu agora vou ainda pedir estas perspectivas pessoais sobre cada área que cada uma delas está mais ligada. Cada vez mais sabemos que a vanguarda ou a inovação pode assumir formas diferentes. Na maior parte dos casos, nasce por necessidade. É necessário ter uma divisão diferente. À medida que os desafios globais do mundo e Portugal se tornam mais evidentes, são necessárias abordagens inovadoras ou de vanguarda para impulsionar a mudança. Assim, as abordagens práticas da arquitetura são cada vez mais diversas, expandindo os limites disciplinares. E, como vamos ver, cada uma delas tem esta expansão. Não é apenas a profissão atelier, é uma conjugação entre atelier e também outras áreas que vamos poder ouvir estas oradoras falar. Vamos ouvir então estas vossas perspectivas na primeira pessoa. Está bem? São vocês. Começo pela Mariana, que trabalha numa prática profissional focada no experimentalismo, na tecnologia, no digital, no metaverso, na inteligência artificial, portanto, todo o mundo que nós temos neste momento à nossa frente e que a Mariana abraçou para explorar estas novas fronteiras da arquitetura. De que forma é que a tecnologia tem promovido a inovação na arquitetura? Esta é a minha pergunta. Vamos lá. Numa perspectiva ainda de conversas de mulheres sobre mulheres. Okay. Então, eu vou-vos só contar o meu percurso assim muito rápido. Eu passei 5 anos na Zadig enquanto Senior Architectural Designer e eu sempre fui uma pessoa que presta especialmente, se estou mais calada do que a conversar, presto também muita atenção a específicos temas, um deles sobre género. E sempre prestei muita atenção às diferenças de género na nossa profissão, até começar a falar nos últimos 2 anos, por me sentir confortável sobre isso. Durante os 5 anos que eu estive na Zadig, eu vi uma diferença de tratamento de género importante, porque já está estabelecido, que é no ambiente corporate, que vocês conhecem, e embora exista uma espécie de uma aparência, igualdade, até uma certa ambição, existe, a partir de um certo ponto de ambição, uma parte que não vos é cedida tão facilmente por uma questão de género. Se vocês ficarem um bocadinho no average, acredito que não notem, a partir do momento em que, ok, eu quero subir, eu quero ir para Lisa, eu quero porque sinto que tenho competências, há ali uma barreira que tem uma questão de género. E não é porque, és mulher, eu vou-te criticar, não. É porque existe uma confiança ainda de homem para homem e uma desconfiança de homem para mulher e muitas vezes mulher para mulher, que não ajuda com que as tasks sejam entregues com uma confiança que seja natural e que vos promove a subir e a serem promovidas e a terem cargos mais importantes. Portanto, isso no ambiente corporate é deadly. Existe muito e gravemente ainda existe. E mesmo as próximas gerações vão continuar a lidar com isso. E depois eu mudei para um ambiente muito diferente, que foi para o Wild World, que é um ambiente de tecnologia,
pure tech mesmo, e a Wild World é uma empresa de Web3. Nós vivemos Web 2, Web 3 é WWW, World Wide Web 3. Eles estão responsabilizados por AI, por Metaverse, por realidade estendida, por AR, VR, all the Rs. E quando eu fui contratada, eles são americanos, portanto USA-based, e quando eu fui contratada como diretora, eles pediram-me para juntar-me a eles remotely. Eles são uma empresa de 200 pessoas, extremamente tech, e eu era a única mulher em 200 pessoas em reuniões, e eu tinha um papel que deveria ter e que tinha autoridade, que é a diretora. Autoridade sobre a minha equipa, e eu era nova e existe uma questão de género também. Portanto, eu aí comecei a ver uma perspectiva que não é do mundo corporate, mas é do mundo tech. E se no mundo da arquitetura há muitas mulheres a tentar entrar e a terem alguma dificuldade a fazer parte no mundo tech, é um deserto mesmo, porque ainda não vimos muitas, ainda não se falou muito. Eu acho que, não sei se vocês estão a par da AI e de Midjourney, mas uma das co-founders de OpenAI era uma mulher e ela despediu-se agora há pouco tempo, mas ela tornou-se uma referência para a AI, é a única referência que nós temos de uma mulher em AI associada à Open World. Portanto, foi outra dimensão de inclusivo e de quem é que está a desenhar o quê, e depois eu saí e tornou-se um escritório exclusivamente masculino, a criar mundos digitais masculinos, com as armas e com o shooting e com os racing cars. E isso foi um dos motivos porque eu também fiz questão de sair com eles. Foi interessante porque também foi um percurso na própria tecnologia de começar a debater coisas que é estranho para o género deles, que é porque fomentar a violência no mundo digital, que é o mundo que nós estamos a começar, porque é que temos que levar armas para o mundo digital como entretenimento, porque os becos estranhos e escondidos, e porque a sombra, e porque aquela necessidade de terror e aquela necessidade de violência que lhes está inerente, e eu ter que lhes dizer vezes e vezes com o CEO, dizer-lhes: no woman will go into an alley, no woman will go into an alley no mundo real, nenhuma mulher vai para um beco sem saída no mundo real. Porque é que estamos a repetir becos no mundo digital? Ele não entendia. Então eu tive que tornar aquilo de um ponto de vista profit. Olha, existe um mundo, vamos dizer, 50-50 mulheres e homens. Se o teu mundo for um mundo dedicado especialmente a homens, o teu target e o teu return, profitable return, excluiu automaticamente 50% da sociedade, que é mulheres. Portanto, inclui variedade, aumenta o return, aumenta o profit. Okay? Portanto, teve que ir por aí. Já nem sequer era de género. De um ponto de vista humano, se calhar não é muito simpático, porque nós sabemos, enquanto mulheres, que no mundo escondido, num canto escondido, vai estar um rapist, ou vai estar alguém just harassing you, so on and so on. Por isso, é difícil explicar, porque eu entendo, um bocadinho como disseste, a experiência é diferente. Portanto, a atenção ao detalhe e a particularidades da cidade, neste caso urbanas, também são diferentes, porque nós temos experiências diferentes da cidade. Portanto, no mundo da tecnologia, se existe um grande passo para dar no mundo da arquitetura, no mundo da tecnologia é uma maratona. E só para terem um bocadinho de noção, um dia houve uma pessoa conhecida da AI que fez um post de Instagram a dizer: parece-me que o mundo da inteligência artificial está a ser extremamente masculino. Where are the girls at? Ele decidiu mencionar-me e eu recebi aquilo. Eu nem sequer faço AI, nem estou particularmente interessada. E eu, certo, comecei-lhe a fazer um forward. Eu só sigo mulheres que fazem AI. Ping, ting, 7. E ele: so many. Talvez é o meu algoritmo. Eu disse-lhe: não, talvez seja o algoritmo do mundo. E pronto, e fica por aí, é o que se está a passar no mundo tech. Obrigada. Passava agora para a Andreia, que no seu percurso articula 3 áreas: a curadoria, o ateliê e a docência. Como é que essas áreas se influenciam mutuamente? Não é? Como é que há uma interseção entre as várias áreas para promover esta visão de futuro?
e como é que elas respondem também a estes desafios globais que nós temos na contemporaneidade. Uau. Eu sei, é difícil. Eu sei. Poderíamos estar aqui toda a noite, amanhã, eu sei. Mas não pronto, ia concluir. 5 minutos. 5 minutos. Bom, então, obrigada pela pergunta, muito desafiante. É o meu desafio diário, semanal, anual, de vida e profissional, não é? Nesta vida profissional, numa das muitas dimensões que ela tem. Isso é uma questão que também estou a aprender a gerir. Bom, então, isto começou relativamente cedo, ainda achava que ia ser cineasta, na verdade. E a ideia de criar mundos imaginários era algo que me atraía particularmente, mas depois houve um certo gosto pelo design, o desenho, estou a dizer em inglês, mas pelo desenho, pelo espaço público, pelos lugares de encontro, por uma certa reflexão numa dimensão mais sociológica, não é? Mais humana, que me começou a despertar outras áreas de interesse. Depois acabou por ser relativamente natural escolher arquitetura dentro do espectro que tinha disponível, e quando entro em arquitetura confronto-me muitas vezes com o conflito de não querer propriamente desenhar um edifício quando me pediam para desenhar um edifício. Ou seja, aquilo para mim não era o ponto de partida, era uma parte do processo, mas eu queria escrever um texto, ou queria às vezes fazer um desenho mais livre, ou fazer logo uma maquete mais experimental, mais texturada, outro tipo de experimentações, e que contaminassem a minha reflexão sobre o projeto. Ou seja, por vezes até eram quase manifestos que eu queria fazer ao projeto, até às vezes de facto contra fazer-se aquele projeto. E depois fui criando também, em paralelo, gostos muito que informavam essa minha prática, nomeadamente a escrita, que sempre esteve muito presente. Continuei a fazer muitas fotografias de arrasto, muitas imagens em movimento. Acabo por fazer depois um mestrado em arquitetura e cinema. E depois o doutoramento, explorando os mesmos temas da arquitetura e do cinema, trabalhando estas temáticas todas, mas ao nível da cenografia urbana, do espaço público. E depois, quando termino no fundo, essa minha primeira formação, faço os meus estágios, etc., e sentia sempre um lado de alguma... Não estava totalmente completa na forma como se fazia e como se estava a pensar, e estava sempre muito desajustada, mas não reagia contra. Eu não sou de me revoltar contra, sou mais de pensar como é que então posso encontrar uma solução. Portanto, não é só apontar o problema, ok, se calhar eu faço parte dessa solução, ou pelo menos à minha imagem, naquilo que era o meu problema na altura, vou tentar encontrá-la. E portanto foi isso que fiz, criei Architectural Affairs, que se chama Assuntos de Arquitetura. Não obstante, continuando a fazer já uma carreira de investigação e, portanto, trouxe também isso para o ateliê em força, não é? Na medida em que todos os projetos partem de uma visão de uma certa arquitetura expandida que se contamina mutuamente e que, para além de se contaminar mutuamente e positivamente, se informar, no fundo, parte sempre de um processo e de um momento de questionamento que dá origem a uma metodologia de investigação e laboratorial, e que cada vez mais tem trazido outras áreas de conhecimento para essa prática, nomeadamente a engenharia, sociologia, antropologia, as artes, e aqui as artes mesmo, as belas artes. Não obstante, depois outra discussão será pensarmos se isto é arquitetura ou se é arte, porque também não me interessa muito catalogar e definir e enjaular esta prática, e isso acho que termino por aí, embora eu goste sempre de acabar de um lado positivo, mas termino desta vez com uma certa conflituosidade com a qual vou sendo confrontada muitas vezes na minha prática, e que de certa forma toca essa questão do futuro, de perspectivar o futuro. Eu espero que ele passe por aí, na medida em que contraria esta necessidade de nós termos de catalogar todas as pessoas e o mundo à nossa volta. E isso é o meu maior confronto em vários momentos, que é as pessoas exigem que eu seja só uma coisa, e na maior parte das conversas ela não é propriamente
professora, porque ela não é só professora, portanto não sou propriamente uma académica muito competente, ela também não é propriamente arquiteta. Na prática, se houver um outro homem em colaboração, até vamos usar o nome dele e esquecemos o dela, como acontece diariamente. E, bem, ela também não é bem curadora, porque na prática ela é arquiteta também, portanto, e aquilo é arte ou é arquitetura? Bom, não sabemos, não é? Aliás, esta representação, isto foi arte, foi arquitetura, foi arte? Não, se calhar foi mesmo arte. Bom, e isto é, sim, diariamente, portanto, eu acho que o futuro passará por nós deixarmos cair essas gavetas ou essas caixas em que nos queremos posicionar e queremos posicionar o mundo à nossa volta, e quando percebemos que ele, contaminado, vai permitir que as discussões sejam, de facto, comuns, as soluções, então, também vão ser possivelmente mais responsivas àquela que é talvez o espelho do que somos, de tudo aquilo que somos, sem termos de ser apenas uma coisa. Mesmo que seja difícil percebermos e atribuirmos competência a alguém que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vamos dar o benefício da dúvida. Não estou a dizer que seja eu, há muitas pessoas, inclusivamente aqui nesta mesa, que o fazem, portanto, não é sobre mim, mas eu saio beneficiada se esse discurso deixar de ser dirigido a mim. Vão preparando as vossas perguntas, porque em breve eu vou abrir a audiência. Eu própria tenho perguntas. Isso, mas não podes agora. Só vamos então passar aqui para a Ana Isabel, que articula, por aquilo que eu compreendo pela sua prática, é esta investigação e prática no Ateliê Mesa. Portanto, vai tentando articular estas duas coisas e que, de alguma maneira, é desta combinação que depois nasce todos os prémios, todos os trabalhos que têm desenvolvido, com especial atenção para esta sensibilidade para o contexto de intervenção, que passou também um bocadinho pelo próprio trabalho de mestrado, que nos ajudou a ter esse lado mais sensível. O que é este lado mais sensível no contexto e como é que isso tem sido feito nesta articulação entre investigação e arquitetura? Explicar-nos aqui mais a esta audiência. No caminho para cá vinha a pensar sobre aquilo que me apetecia falar. Também eu. E é engraçado a Andreia ter pegado nesta questão de sermos super multifacetadas, e eu acho que essa experiência também traz coisas boas para a nossa profissão. Podendo recuar um bocadinho mais atrás, eu lembro-me assim no 6º ano de escola básica, foi assim um ano em que eu tinha atividades todos os dias diferentes e foi o ano que eu tive melhores notas. Eu só me sinto bem assim. Eu tenho que estar sempre em constante atividade mental e em contacto com pessoas diferentes e em diálogos diferentes para conseguir fazer o máximo de coisas possíveis. E não quer dizer que faça mal todas elas. É uma forma de vida, digo eu. Mas essa questão da investigação e a questão do contexto, a questão multidisciplinar da arquitetura, outras áreas ligadas à arquitetura, eu acho que tem um reflexo muito grande no trabalho dos Mesa Atelier, desde o primeiro momento. E o facto também, nós éramos colegas na universidade, valorizávamos muito o trabalho de cada um, nem sequer éramos dos mesmos anos, mas reconhecíamos nos colegas bastante valor, e somos de geografias completamente distintas. Nós começámos por ser 4, infelizmente um dos colegas faleceu, mas eu sou do Algarve, o João é do Alentejo, o Paulo é de perto do Peso da Régua e o outro colega, o João Tavares, era de Serra da Estrela, perto da Serra da Estrela. Eu acho que isso nós temos tudo a ganhar com o facto de termos visões completamente diferentes da vida, culturais, sociais, económicas, e eu acho que isso é que traz muita riqueza aos projetos dos Mesa Atelier. O facto de nós irmos estudar o contexto, que pode ser completamente distinto, e cortar um bocadinho com aquela ideia de que o arquiteto é daquele sítio. Eu dou muito o exemplo do médico que vai na autoestrada e acontece um acidente e não vai parar para socorrer a pessoa que está mal porque é da Guarda, ou porque é de Lisboa, ou porque é do Porto. Os arquitetos têm que estar preparados para trabalhar em qualquer situação.
E o que é que nos dá essas ferramentas para trabalharmos em qualquer contexto e qualquer situação? O facto de termos sensibilidade e empatia com os locais de intervenção em que estamos a trabalhar. E isto não tem só que ver com construção, nem com o solo, nem com o território. Tem a ver com todas as dimensões que se ligam ao projeto e à arquitetura, que podem ser a vida das pessoas, os programas que nos propõem, as dinâmicas sociais e económicas, as metodologias construtivas daquele determinado local. Eu posso dar o exemplo do primeiro concurso público que nós tivemos a felicidade de ganhar, que foi a Casa Mortuária de Barrancos, teve 91 participações. Nós fomos a única equipa, dito pelo arquiteto da Câmara, que colocou como referência uma construção junto ao local do projeto. E eu acho que isso faz toda a diferença. As visitas à obra, falar com as pessoas, perceber quais é que são as dinâmicas de determinado local, não nos fecharmos a trabalhar no ateliê pensando que estamos na nossa bolha de privilégio e nós é que sabemos aquilo que as pessoas... como é que as pessoas vão viver. Nós estamos a projetar para as pessoas, não estamos a projetar para nós. E eu acho que isso também mudou muito nas últimas gerações, esta grande empatia com o mundo que nos rodeia, que não existia, se calhar, nas gerações anteriores, pelo facto de viverem muito fechadas e muito confortáveis na sua bolha de privilégio. A minha geração nunca soube outra coisa que não seja viver em crise. Nós passámos por todas as crises possíveis e imaginárias, económicas, a pandemia, a inflação, e isto também tem reversão direta e tem reflexo direto nas obras, não é? Nós, no caso da Casa Mortuária de Barrancos, nós apanhámos mudança de equipa, mudança de partido, apanhámos inflação, apanhámos a pandemia, fizemos a obra durante todo o período de pandemia, e o facto de também nos juntarmos, o facto de passarmos por estas questões todas e estas condicionantes todas, o facto de cada vez haverem mais equipas, coletivos, pronto, de arquitetura nas gerações mais novas, tem tudo a ver com uma adaptação às contrariedades. Nós juntamos-nos para conseguirmos avançar. Não é? O facto de conseguirmos ter várias pessoas a trabalhar em conjunto para chegar mais longe, não é o chegar mais depressa, é o chegar mais longe, faz com que seja cada vez mais importante esta questão da empatia, esta questão de ler os locais de projeto, de conseguir retirar aquilo que se calhar outra pessoa facilmente não retira porque não passa determinado tempo a refletir sobre aquilo que quer fazer. Eu tinha um professor na universidade, o João Favila, que até dizia que era mais importante projetar a maquete do que fazer a maquete. E em projeto acaba por ser isso também. O facto de nós estarmos a refletir com a antecedência de vida sobre aquilo que queremos fazer e sobre as condições que temos para o fazer, faz com que o resultado seja completamente diferente. E esta questão do tempo, hoje em dia, é importantíssima. Nós temos prazos cada vez mais apertados, cada vez mais condicionantes, cada vez mais dificuldades, e eu acho que a arquitetura precisa de tempo. Para conseguirmos chegar a estes resultados qualificados, nós precisamos de tempo e de muito amor por aquilo que estamos a fazer e que queremos fazer. Bem, vamos então aqui para a Sara para perceber como é que a fundação da plataforma Building Pictures, que representa este meio de comunicação e a democratização do acesso à arquitetura, como é que esta plataforma tem permitido promover inclusão e equidade? Boa pergunta. Boa pergunta. Sei que já convidou várias arquitetas. Sim, mas talvez uma das coisas que eu acho que permitiu foi exatamente aquilo que eu contei no início, de repente perceber que há um problema que eu nem sequer me tinha dado conta, não é? E tenho muitas vezes pessoas que me dizem, então, quando é que há no país das arquitetas?
e já teve mais longe, posso-vos dizer, justamente porque nós nunca como hoje tivemos tantos meios para comunicar a arquitetura. E a dada altura eu penso assim, o que é que eu posso fazer de diferente, não é? Não no sentido de ser diferente só por ser diferente, mas o que é que falta? Repare, eu interesso-me isto de comunicar para o público em geral por esta razão, que eu acho que é uma falha grande, por isso tento ajudar. Quem me dera que houvesse mais pessoas a fazer o mesmo que eu. Significava que o meu trabalho não era assim tão necessário. E por isso, se calhar, eu acho que há aqui uma falha grande também na comunicação de mulheres arquitetas, porque, mais uma vez, se não soubermos o que é que elas andam a fazer, é mais difícil alguém se lembrar do trabalho delas para as convidar falavas há bocado da questão dos concursos. Mas há muitas situações em que os concursos são por convite, não é? E, portanto, ou que o júri, por exemplo, é masculino, não é? Mas, sem dúvida, que esta questão da comunicação, mais do que mostrar que projeto bonito que elas andam a fazer, é do género, não, olha, conhecemos este trabalho, estão a fazer um trabalho incrível, se calhar esta pessoa poderia fazer também aqui nesta cidade, ou nesta escola, ou nesta centro de saúde, também um bom trabalho, até porque ela já tem uma experiência. E eu nisso acho que também, e faço o desafio às mulheres também que estão aqui, aos homens também que estão aqui, de também estarem, porque eu sinto mesmo que, mais uma vez, pode ser um erro meu, mas eu sinto mesmo que nem sempre há essa disponibilidade por parte das mulheres de falarem, ou de buscarem também isso, porque, sem dúvida, eu, por exemplo, já ganhei hoje aqui, eu não sabia, por exemplo, o trabalho que a Mariana fazia, também fiquei a saber um trabalho maravilhoso que a Alexandra, sim, Alexandra, é para ti, está a fazer na faculdade e, portanto, eu muitas vezes vou a conferências ou a conversas sempre a pensar, se calhar vou aprender alguma coisa nova, vou conhecer um projeto que se calhar posso divulgar e também falar sobre isso. Por exemplo, olha, fiquei a saber que tinhas esta relação com o cinema, não sabia. E que isso pode-se refletir exatamente no teu trabalho como arquiteta, não é? Não sei se respondi a esta pergunta, realmente. Não, acho que é tempo agora para abrir... Mas deixa-me só falar uma coisa, porque em relação às minhas colegas, eu fui tirando notas. Sim, desculpa. Não, mas fazer comentários mais do que perguntas. Não está a funcionar? Achei muito interessante, Ana, o que disseste sobre eu sempre fiz muitas coisas. Também identifico-me muito, sempre fiz balé durante 20 anos, fazia piano, tinha aulas de natação e sempre achei... e isso também se reflete na minha vida profissional. Acho muito interessante o que disseste sobre catalogar, que muitas vezes tenho conversas. Então, mas tu agora fazes podcast, não fazias filmes? Então, mas tu agora já não fazes aqueles filmes mais curtos para a web, agora fazes documentários? Mas tu agora escreves? E, portanto... Portanto, identifico muitas vezes estou nesta situação. Comecei a ficar um bocadinho em paz a partir do momento que eu percebi que aquilo que os outros nos dizem diz mais sobre eles do que sobre nós. E acho que ninguém vai tentar, por exemplo, pensando assim das pessoas. Infelizmente não é uma mulher que me estou a lembrar agora, mas pensando de uma pessoa que toda a gente conhece, como Leonardo da Vinci, acho que ninguém ia querer que Leonardo da Vinci, pintasse ou desenhasse só, ainda bem que ele fez outras coisas. E eu também acho que todas estas coisas depois convergem. Eu agora faço filmes e faço podcasts e já aprendi na vida que se calhar daqui a mais uns anos, se eu encontrar uma forma melhor de comunicar com o público, se calhar é isso que eu vou fazer. E eu acho que nós, se calhar todas aqui, se identificam com isso.
Depois tive aqui alguma curiosidade esta de porque é que as mulheres não sobem no ambiente corporativo. Talvez porque eu nunca estive num ambiente corporativo. E às vezes eu estou a lançar isto também porque será só uma culpa, será só uma questão do masculino ou nós realmente procuramos também estar em cargos de liderança? Porque eu pergunto isto é porque eu vi alguns estudos que as mulheres têm mais dificuldade, muitas vezes até ganham menos que os homens, porque elas não vão negociar quer a sua posição, quer aquilo que ganham. Portanto, porque também, quer dizer, durante séculos era o homem que negociava, era o homem, portanto, não sei se também é uma questão cultural que nós próprias também possamos ultrapassar. Pergunto-vos a vocês, não sei. E pronto, é isso. Posso seguir com uma pergunta provocatória? Tens filhos? Para já não. Ok, tens filhos. E somos o painel de speakers. Exato. Eu acrescento, somos as mulheres na vanguarda. Exato, na vanguarda. Vamos abrir ao debate. Se quiserem colocar questões a estas 4 oradoras, está neste momento do vosso lado as perguntas. Começamos. Que bom. Dizia só o nome, está bem? Okay. E para quem é a pergunta? Boa tarde, sou Ana Robalo. Estou a gostar bastante da conversa. Identifico com muitas das coisas que falaram. Acho que o multitask é realmente uma das características muito femininas, não vale a pena dizer, e acho que é por aí que chega a grande mais-valia depois nos projetos, não é? Na realização e na execução dos projetos, e depois tudo o resto que vem para lá, não é só no projeto de arquitetura e todas estas funções. A minha questão já abordaram isso, como é que comunicamos realmente, ou como é que conseguimos comunicar para haver uma mudança com o público em geral e com as entidades públicas e governamentais para mudarem esta mentalidade em relação à arquitetura e em relação à arquitetura no feminino. Ou seja, esta é a minha pergunta. Pode ser qualquer. Quem quer começar? Acho que todas elas vão contribuir. Ana. Eu acho que é fazer o que estamos aqui a fazer hoje. Primeiramente, que é estarmos disponíveis para realmente ter uma posição no espaço público, na vida pública, na política, na educação, nas várias vertentes com importância para a vida em sociedade. Eu acho que temos que reconhecer o valor, o nosso valor próprio, o das colegas e das mulheres em geral, e temos que cada vez mais valorizar-nos para também que os outros nos valorizem. E valorizarmos umas às outras, que isso também é uma questão. É muito difícil, eu por acaso tenho o hábito de o fazer, mas não é assim tão normal vermos mulheres a valorizar mulheres, ou vermos mulheres a propor outras mulheres para trabalhos, ou vermos... E eu acho que isto tem que ser uma mudança radical para o futuro. Porque nós, de outra forma, assim, nós temos em comparação os homens que o fazem há séculos, não é? Eles apoiam-se, unem-se, juntam-se de forma supernatural. É algo quase de familiar, não é? De grupo. Eu, por acaso, não referi, mas é muito importante a minha experiência cultural, o facto de ser algarvia. Eu tenho uma relação com a cultura árabe muito próxima, que tem toda a influência na forma como eu sou hoje em dia de disrupção, mesmo até familiar. Eu, por exemplo, posso partilhar que eu não sou fã de cozinhar, porque eu sempre vi todas as mulheres da minha família na cozinha quando eu estava a estudar, ou quando eu estava a tocar clarinete, ou quando eu ia fazer visitas a museus. E foi quase uma situação natural esse afastamento das atividades mais femininas, porque eu sempre tive uma visão um bocadinho diferente do mundo que me rodeava. E isso tem uma influência
completamente direta na forma como eu sou e no facto de, quando eu volto a casa, eu estou cada vez mais longe daquela realidade. E às vezes é um bocadinho difícil porque não conseguimos ligar-nos por vezes a coisas que gostamos tanto, não é? Como as relações culturais que temos e próximas com os amigos, com a família, que vão ficando para trás, porque realmente o mundo mudou, mas as pessoas por vezes não se conseguem adaptar a essas mudanças. E no Algarve ainda acontece muito a questão de machismo. É capaz de ser mais difícil no Sul do que propriamente no Norte. Certo. Não sei se já tinham refletido sobre isso, mas não sei. Vocês estão a provocar ali uma pessoa, mas que ela nos vai... Eu acho que se calhar vou pegar aí nessa questão de escala. Vou pegar nessa questão de escala porque foste Portugal, andando foste Algarve, e então eu vou para o UK e é engraçado como faz muita diferença o tratamento governamental e de figuras da autoridade para mulheres e de aceitar projetos e variedade. É uma questão de aceitar variedade, certo? Porque não se trata só de mulheres, qualquer minoria. Existe uma diferença muito grande de Portugal para países de UK, como o UK, ou para países em que a variedade é inevitável. E, portanto, isso é quase um sinal de confiança para toda a gente que aqui está, que de facto a escala faz diferença e a variedade lá é tida de outra forma. Agora, existe outro problema que, vamos deixar de falar de governamental, mas cliente, por exemplo, eu vou partilhar a minha perspectiva enquanto fora, noutros países. Eu estou a trabalhar com um cliente no Dubai e ele é um intermediário do cliente. Portanto, eu não tenho contacto direto com o cliente, que é um cliente muito rico na Índia, muito conhecido. E eu nunca tive contacto com o cliente. E eu fui ao Dubai de propósito para chegar mais perto ao cliente. E eu senti que existia ali uma barreira muito criada por eles para eu ter contacto direto com o cliente. Que de facto é um mundo extremamente masculino. E o cliente é na Índia e eu estou no Dubai. Portanto, existe ali uma estratosfera absolutamente que me é vedada. E eu confesso mesmo que estive no Dubai agora mesmo, há um mês e eu tive uma situação mesmo de frustração pessoal muito genuína, em que estava no quarto do hotel e pensei, como é que eu vou chegar ali? Está-me vedado, como é que eu vou chegar ali? Sabendo que não é o meu ambiente e sabendo que os maiores clientes são aqueles que são os bilionários da Índia, o ministro da Indústria, o ministro das Obras Públicas, e eu não consigo lá chegar porque eu sei, à parte de estarmos todos a correr a mesma maratona, não é? Eu sei que a empresa com quem eu estou a trabalhar não quer que eu chegue lá, pessoalmente, porque ficou o trabalho deles, mas sabendo que aquilo é um mundo de um género onde o meu género não está, não faz parte. Existe muito essa frustração de como chegar ali. E a minha recomendação para qualquer minoria de como chegar ali, independentemente se é mulher, se é uma minoria cultural, é de forçar essa entrada, muito genuinamente. Não vai ser por paninhos quentes, e não vai ser educar a sociedade, e não vai ser para educar os homens, ou educar o homem branco ou a mulher branca. Não é educar. Eu nem sequer tenho tempo suficiente de vida para educar a sociedade, para chegar lá. Porque senão eu não vou chegar lá. Pronto, portanto é à força. E vai ser à força. E vai ser à força. À força, ao ponto de eu apanhar o avião e ir lá e dizer: olá, tudo bem? Olha, onde é que está o senhor? Pronto, certo, viajar tipo metade do mundo para isso. Portanto, só para responder a essa pergunta, existe uma esperança, que é uma questão de escala. Portugal não é igual a UK, a UK não é igual a Dubai, e depois existe uma realidade que é, de facto, existe ali uma parte que está vedada, mas que com alguma força deixa de estar vedada. E pegando naquilo que tu disseste, que nós ainda não falámos sobre isso, mas vai ter que ser falado, que é o facto de que as mulheres puxam as mulheres, é muito real. É muito real. Eu no Dubai falei com uma arquiteta chamada Ila Colombo. Ela é mulher do Ross Lovegrove, que é o mais conhecido, ela já tem 70 anos e ela é assim nova, tem a nossa idade. E ela é fantástica. E ela contou-me que existe quase como uma rede invisível de mulheres milionárias e bilionárias do Dubai, que são self-made, millionaires, que têm empresas gigantes, que têm mesmo quase uma função de pegar na próxima e trazer para cima. E isso acaba por acontecer muito nessas empresas, entrarem em reuniões em que é extremamente feminina. E é literalmente a mulher forte que puxa a outra para cima, puxa a outra para cima, puxa a outra para cima, puxa a outra para cima. Não é falado o suficiente.
Mas ela disse-me literalmente, vem para o Dubai trabalhar, e eu assim, para o Dubai, isso é árabe, não é? Quer dizer, isso ainda é pior. Ela, não, estar a perceber, existe mesmo uma rede de mulheres com poder que querem puxar o poder das mulheres que conseguem ter esse potencial. Portanto, é mesmo uma questão de escala e acredito que vá mudando com o tempo, espero. Eu gostava de acrescentar. Vai, Sara, vai. Não, força, eu já falei há bocado. Então, respondendo assim, tentando responder de forma mais concreta e a partir da minha experiência, acho que cada caso é um caso. Naturalmente, se a pergunta fosse lançada por esse lado, vocês também teriam alguma coisa a acrescentar e também é interessante depois podermos ter tempo para partilharmos aqui outras visões, mas todas nós vamos ocupando, todas e todos, vão ocupando algum lugar de privilégio que a certa altura lhes permite selecionar. E eu acho que muitas vezes poderá passar pelo que decidimos nesse momento. E recordo-me aqui de alguns projetos em que não o fiz intencionalmente, filo naturalmente já, nomeadamente, por exemplo, as conversas desde casa na altura da pandemia, que foram 40 pessoas convidadas da arquitetura, foram 20 mulheres e 20 homens. Ou, por exemplo, um podcast que fiz, onde convidei a Patrícia, que aqui está, e só convidei mulheres. Todas as que convidei foram mulheres, porque me interessava falar com aquelas mulheres. Também não fiz disso bandeira, não era um podcast sobre mulheres ou a partir do lugar de fala delas, mas naturalmente aconteceu assim. Por exemplo, também em projetos o próprio projeto da Bienal de Veneza, em que a equidade foi uma questão preponderante para mim. Portanto, não era só geracional, mas também essa. E depois eu acho que é importante, pronto, ou seja, em todos os lugares que vamos, ou as missões que vamos tendo ao longo do nosso percurso, tentarmos, se isso não nos sair naturalmente, então que seja à força, mas que consigamos, de alguma forma, trazer essa representatividade, não é? Esses lugares, e lá está, e puxar. Mas neste puxar também é importante desmistificar esta ideia que às vezes pode ser muito cor-de-rosa, por ser feminina aqui, por ser a cor atualmente e contemporaneamente ligada ao feminino, cor-de-rosa nesse sentido, ou dourar a pílula na medida em que nós dizemos que estamos a puxar, mas puxamos facilmente aquelas que são mais novas, mas dificilmente vamos puxar aquelas que têm a mesma idade que nós ou as mais velhas. Isso também é uma questão. É importante falarmos também da transversalidade, da representação geracional entre mulheres. E até porque, se esta discussão é nossa e é agora, ou não é nossa, as minhas mulheres ancestrais já a tinham, e são elas que me inspiram, na maior parte das vezes, e que se calhar normalizam estas minhas escolhas, mas parece-me que, da mesma forma que devemos desmistificar temas como a sustentabilidade e não dizermos que só os usamos porque eles são sexys, porque o planeta está no estado que está, é importante também trazermos estas questões das mulheres e das gerações e das múltiplas representatividades, sem também as desmistificarmos, banalizarmos ou dizermos que é moda. Portanto, também tirar esta ideia de isto agora é sexy trazer estes temas, não é? A ecologia, as alterações climáticas, a transição energética, a inteligência artificial, tudo isto dizem-nos a nós que trabalhamos estes temas que isso é uma forma de nós nos vendermos ou posicionarmos ou termos aqui alguma coisa a dizer. E isso vem sempre, como a Sara dizia há pouco, eu revejo-me inteiramente nisso, isso normalmente representa mais quem diz isso do que de facto a quem é que isso é dirigido. E, portanto, respondendo, eu acho que tem que ver com isto. O lugar de privilégio de escolher os temas e de escolher as pessoas que trazemos nestas multiplicidades todas. Eu vi recentemente uma série que é a Lydia Poet, que é baseada numa história verídica de uma advogada da primeira advogada italiana que entretanto foi proibida de exercer durante, só conseguiu novamente continuou a exercer, mas sem, não sei o nome técnico, mas imagina um alvará que a permitisse sem o irmão. Não podia estar escrita na ordem dos arquitetos. Dos advogados. Nem dos arquitetos poderia, acho eu. E a dada altura, a maior parte da série é ficcional, mas há uma... eu não sei o que é que... Se vocês... Eu sinto imenso sempre que vejo séries da época em que as mulheres
são representadas. Eu confesso que fico do género, oh meu Deus, que sorte de ter nascido nos dias em que vivo hoje. Eu não sei se uma Sara Nunes de hoje seria possível inovar da maneira que inovei. E ter sempre a possibilidade de dizer aquilo que pensa em todos os lugares, e a dada altura ela vai falar com o primeiro-ministro italiano e ela fala-lhe sobre a possibilidade, vejam só a loucura, das mulheres e os homens poderem ter os mesmos direitos e poderem trabalhar nos mesmos sítios. Inclusivamente há uma cena que é com a cunhada dela, que pronto, não tem uma posição, ocupa uma posição mais tradicional da mulher na altura, e que ela lhe fala disso, fala nisso à mesa e ela dá-se uma gargalhada. Oh meu Deus, que é esta maluca que está a falar disso. E entretanto ela vai falar sobre a possibilidade de entrar essa lei na lei italiana, e o primeiro ministro diz-lhe, mas isso não é uma prioridade. E ela diz, mas as mulheres são 40% da população italiana. Isso significa que 40% da população não é uma prioridade? E confesso que eu fiquei a pensar nisso também, que se calhar nós estamos constantemente a achar que isto é um tema das mulheres, e confesso que eu própria nunca tive esta bandeira sobre as mulheres, mas talvez eu, o facto de repente, percebi, realmente há aqui uma falta de... porque é que nós não estamos a chegar a lugares de liderança? Por acaso há bocado ia-te perguntar se acontece mesmo no ensino, que eu não tinha também essa percepção que na academia, tinha a ideia que na academia por acaso acontecia, era mais fácil de chegar a lugares de liderança. E por isso, acho que, respondendo à pergunta mais concretamente em relação a como é que se comunica com o público em geral, e como é que se comunica exatamente a questão das mulheres, aquilo que eu acredito, e da minha experiência já lá vão 12 anos a comunicar com o público em geral, é que as narrativas e as histórias, nós conhecermos as pessoas, o que é que elas fazem, ajuda a que nós mudemos a perspectiva que às vezes temos sobre os temas, como estamos a fazer agora. Eu percebi que se calhar na academia também existe esse problema. Por exemplo, a minha família pertence principalmente à saúde. Esse problema na saúde não é um tema, que já existem vários, ou pelo menos não é tão grave como eu vejo na nossa profissão, porque existem mais mulheres em posição de liderança, ministras, mas nos vários órgãos isso já não é exatamente tanto um tema. Mas eu acho que sim, eu acho que nós também, acho que é interessante essa ideia, não é? Nós também chamarmos outras pessoas e nós também termos esse poder de, também não precisamos ficar à espera que alguém nos chame, não é? Nós também podemos ter uma voz ativa sobre aquilo que, não tipo, olha, o meu trabalho é fantástico, mas para além disso, eu também tenho algo a acrescentar, eu também acho que posso ajudar, quer com o meu discurso, quer com o meu trabalho, a pensar as cidades do futuro. Sim, e eu só acrescentar aqui uma nota. Eu estou ligada a uma universidade, que é a Universidade da Beira Interior, onde o tema das mulheres na arquitetura está muito presente, não é? Representado por uma dos seus principais rostos. Mas não deixo de notar, e isto é uma questão, nós não deixamos de ser críticas, não é? No que fazemos, que neste momento, e atenção, que isto é passado às jovens gerações, às futuras gerações, essa sensibilidade, mas neste momento as estudantes, o núcleo está a preparar, que é liderado por uma mulher, futura arquiteta, estão a organizar um conjunto de conferências, que acontece, aliás, e é de louvar, desde que o ano de concurso abriu há 20 anos, este ciclo de conversas, onde a maioria dos oradores são homens. E, portanto, eu já olho para o painel nessa forma, tipo, olha-me para isto. Ou então há uma conversa em Serralves
e vemos 6 homens sentados sobre a arquitetura portuguesa, e 6 homens. E, portanto, numa instituição que também é liderada por 2 mulheres, não é? Exatamente, ou seja, eu continuo a achar que ainda há muito para fazer e que ainda bem que nós estamos a falar sobre isto, porque até nós que somos sensíveis a isso, começamos a perceber estes desequilíbrios já sem ninguém nos ter de tocar no assunto, já é epiderme, não é o efeito, já reagimos. E parece-me que nesse sentido, continuo a dizer, estes lugares em que nós estamos de algum privilégio, não se trata apenas de convocar, não é, a nós mulheres, mas também sensibilizar para o tema, sensibilizar para a atenção da necessidade ou necessária representatividade igual, não é, de mulheres e homens. E enquanto isso não for natural, então que seja forçado. Não é? Que seja planeado. Sim, eu era contra os números clausos até ouvir uma entrevista, não sei se vocês acompanham, chama-se O Céu é o Limite, é sobre, novamente sobre empresas, líderes de empresas, e sempre que há uma mulher entrevistada, perguntam qual é a sua questões sobre a representatividade, mas também o que é que elas pensam sobre números cláusulos, ou cotas, desculpa, números cláusulos, as cotas, também começa por C. E ela disse uma coisa que eu achei interessante, que é, eu acho que ela achava que era não só necessário, como às vezes havia esta questão, não, mas nós devemos chegar a estes cargos por uma questão de mérito. E ela dizia o seguinte: há tanta gente que chega a lugares de liderança por razões tão pouco dignas e respeitadas, e às vezes estamos a apontar o dedo para a questão das cotas. Portanto, eu confesso que fiz também um bocadinho, de certa forma, paz com a questão das cotas, e se calhar era importante que elas existissem. Antes que me esqueça, porque eu vinha com isto. Tive uma experiência no ateliê, tenho aqui várias colegas que trabalharam comigo em ateliês diferentes, é porque andei a fazer alguma coisa bem feita em relação às mulheres. E colegas da universidade também. Uma das melhores coisas que ouvi, que levei isto mesmo para a minha vida, que me lembro de conselho, que pode parecer que não é um conselho, mas é um conselho muito forte. Eu tive um coordenador de um ateliê que disse no almoço, está aqui uma colega minha, não me deixa mentir, isto é a brincar, não levem isto a mal, que as mulheres não eram bem-sucedidas porque não bebiam whisky. E isto não tem nada a ver com álcool. E é assim, eu tenho refletido muito sobre esta situação, principalmente porque sou sócia num ateliê e lido com clientes e com negócios, coisa que isto também é uma questão que não foi falada, muitas colegas não chegam sequer a lidar com clientes. E eu acho isso péssimo, porque a relação da arquitetura tem tudo que ver com clientes. Mas pegando ainda na parte do whisky. E aquilo faz todo sentido, porque é assim, as mulheres não estão nos lugares onde se fazem os negócios. As mulheres têm que sair também um bocadinho das suas zonas naturais de conforto e procurar o seu espaço na sociedade, que pode ser, fazem-se negócios em todo o lado, não é? Principalmente em momentos de lazer. À mesa, num jantar, numa festa, num convívio, num comício político, num jantar de empresa, num networking. O networking é fundamental nas gerações atuais, de conhecermos pessoas que não temos ligação. E aquela questão do whisky ficou-me mesmo na cabeça. E levo isto agora para a empresa. O facto de ter uma empresa faz todo o sentido, esta questão do whisky. Realmente nós temos que estar no lugar certo para fazer o negócio. Nós não podemos continuar a achar que vamos mandar os homens à frente para fazer o negócio e nós ficamos na retaguarda, quando por vezes nós podemos ter uma posição fundamental no negócio. Como já me aconteceu, eu trabalho com 2 sócios homens, mas muitas das vezes eu estou no sítio onde se faz a angariação do projeto. E muitos projetos, alguns, não é? Pelo menos,
foram angariados por mim e são acompanhados por mim, em conjunto com eles também, mas eu estou sempre nas alturas decisivas de angariação, na maior parte delas. E a empatia que nós geramos com os clientes nessas situações, até por vezes de lazer, faz todo o sentido depois na relação que gera a partir daí para o ateliê, nas conversas que temos, nas reuniões que temos, o facto de eu ter estado presente naqueles momentos. Que provavelmente muitas das mulheres não têm essa hipótese porque têm N situações a seu cargo que não as permitem estar, se calhar até às 3 da manhã, a ter uma conversa política na rua, a beber umas minis, por exemplo, que é uma coisa que eu... Ainda temos tempo para mais uma pergunta, antes de terminarmos. Ah, eu sabia. Eu estava aqui pronta. Foram lançadas inúmeras pistas que davam para conversas paralelas. Eu tenho uma pergunta final, mas não posso deixar de fazer algumas anotações. Bem, por um lado, não é? E isto do whisky, não é com o whisky, mas a Despina Stratigatus, num texto já de 2016, portanto já tem quase 10 anos um dia destes, é quase um texto de brochura, não é? Publicado em Princeton. Ela pergunta-se exatamente onde é que estão as mulheres arquitetas, não é? E desenvolve exaustivamente, é um texto muito fácil de ler, sobre a questão do Boys Club, não é? E fala disto ao redor do Pritzker, não é? E da validação, não é? O júri quer-se olhar ao espelho no validado, não é? Isto é fundamental, não é? E depois, enfim, vai para as angariações. Faz assim em voo de pássaro, faz um enorme percurso sobre estas questões. Pronto, ou seja, tudo para dizer que andamos há muitas décadas a pensar, a refletir e a escrever e a investigar sobre estes assuntos. Não é? Isso é importante. Não é? As nossas reflexões podem e devem ancorar-se em cima destas décadas todas de trabalho feito. Não é? O que me leva a uma outra coisa que foi aqui dita e que me angustia um bocadinho. Na verdade, várias, mas eu vou escolher algumas. É preciso termos muito cuidado com a dimensão dos nossos corpos enquanto mulheres no mundo, por um lado, e a socialização a que fomos sujeitas no outro. Eu não creio, até porque a investigação médica, que não, e o mundo médico não é igual, há imensos estudos sobre isso, não é igual. Padece de outras enfermidades de desigualdade, mas não é paritário, não é igual para homens e mulheres. Depois posso-te contar umas histórias, se quiseres, do que tenho lido. Mas a neurologia provou que os cérebros de mulheres e homens são idênticos. Variam na massa, não variam na complexidade, etc. etc. Não é? Portanto, quando nós falamos das competências femininas na arquitetura, nós temos que ter muito claro que nós não projetamos com o útero e, portanto, são competências da socialização. Não é? Eu acho que temos de ter isto muito claro, para não redundarmos em lugares comuns e alimentarmos os estereótipos com que somos bombardeadas desde que nascemos e a todo o dia, não é? A Andréia estava a falar da linguagem, não sei o quê. Eu estou sempre em autopoliciamento, não é? Porque sinto a responsabilidade do que sei, não é? Portanto, foi engraçado o comentário, porque às vezes é cansativo, quase me canso de me aturar, não é? Por causa disto, não é? A frase, os exemplos, a maneira como me dirijo aqui, em aula, numa entrevista, ou que seja, não é? Ou seja, portanto, quando falamos do multitasking, multitasking não é o mesmo que gostamos de fazer muitas coisas, está bem? Coisas diferentes. Mas quando falamos do multitasking, e a ideia de que as mulheres são muito competentes no multitasking é uma romantização violenta na obrigação de nos transformar em super-mulheres, que não queremos, não devemos ser. E a saúde mental das mulheres acusa isto. Não é? Portanto, não é? E claro, se temos, e voltamos aos estereótipos, continuamos a ser quem tem, em percentagem, maiores horas dedicadas ao cuidado da casa, ao cuidado dos filhos, ao cuidado
dos mais velhos, quando já somos a geração sanduíche e precisamos de cuidar dos pais e não só dos filhos, etc. Quer dizer, isto rouba tempo, não é? Já não falo, ou seja, já não falo do descanso, já não falo do direito ao lazer, eu já não falo dos outros direitos todos, não é? Estamos ainda assim sempre a falar num sítio de privilégio, não é? Porque estamos aqui a esta hora, não é? Isto é um privilégio, não é? Enfim, só para fechar, eu acho que sim, acho que é com base na ação, e gostei muito que tu usasse a violência, não é? Porque eu enfim, estou mais crescida e controlo-me um bocadinho, só porque já tenho inimigos suficientes, não é? Mas acho que sim, acho que é na marra. Agora, as mulheres que não o fazem, de modo algum, pela nossa sororidade, e eu sou feminista em construção e acredito nisto, não só acredito que se lança a mão e que se puxa e que se chama, como também acho que se acolhe, não é? E o acolher é também perceber que há mulheres que neste momento que não podem, que não conseguem, não é? Porque não há nada, para mim, das coisas mais violentas do meu crescimento enquanto arquiteta, investigador, ativista, professora, mãe, etc., foi a tomada de consciência de que, por ter nascido mulher, o mundo é mais violento para mim do que se eu tivesse nascido dos mesmos pais, no mesmo sítio, na mesma classe social, mas fosse homem. Não é? Só isto, não é? Portanto, porque perdes a ingenuidade e passas a ver as coisas, não é? E há aqui coisas que eu ia falar daqui a 15 dias, não é? Vocês vejam e convido-vos, como não vão ter projeção, fazem o trabalho de casa, os últimos eventos que nós temos, eu falo como membro da Ordem, que temos recebido da Lisboa e Val do Tejo, são eventos feitos de arquitetura e vejam quem é que lá está. Em 3 ou 4, quantas mulheres estão, não é? Ou seja, nós, o que é que... Eu tenho que falar das instituições onde eu pertenço, como falo da UBA e também falo da Ordem. Eu já falo. Eu sei, está bem. Porque isto é outro desafio antes da minha pergunta final, que é, já vai sendo horas, porque em Portugal este assunto chegou há mais de uma década, mas este assunto chegou há muitas décadas, este mundo ocidental civilizado, onde nós achamos que pertencemos, vai sendo hora de não termos lugares de exceção e termos lugares de naturalização e de normalização. Eu que fui fundadora em 2017 das Mulheres na Arquitetura, que organizei as primeiras conversas de arquitetas em 2017 e depois em 18 e em 19, eu acho que já chega, não é? E aceitei com muito carinho e estou aqui com muito carinho e acho que tudo isto, não é? Estamos aqui porque não podemos estar noutro sítio. Mas, por outro lado, percebem? Pronto. E a minha pergunta... Gostava que falassem, se tivessem tempo, sobre o assédio sexual na academia e nos espaços de trabalho, por favor. Não se chama assédio? Eu acho que há uma quantidade de provocações. Quero só alertar que muitos dos assuntos que foram conversados aqui e que têm a ver muitas vezes com a dificuldade de que as mulheres aceitem estar aqui sentadas, por isso é que eu admiro imenso, porque convidei estas 4 oradoras e elas aceitaram imediatamente estar aqui sentadas. Houve quem viesse de Londres, vamos só manter isso. Portanto, nem todas... Pronto, o que acontece... Não, eu ia dizer o seguinte, o que aconteceu, e a Sara, que está ali, que me está a acompanhar aqui na Ordem dos Arquitetos nestas sessões, ela é testemunha de que há muitas mulheres que se recusam a estar aqui sentadas. E muitas vezes... Posso só fazer Não sei se é bem... Não é bem se não é o tempo. É uma coisa que já foi... Acho que é o tempo e é... Não, há aqui um assunto que já foi abordado que tem a ver com as mulheres, que eu fiquei surpreendida, porque não sou assim, e se calhar nenhuma destas que aqui está que é o recusar por achar que não tem a competência para o fazer. E isto
tem acontecido, a experiência que eu tenho tido com a Sara é que nós temos esta preocupação de ter aqui sentadas esta paridade, podemos ter aqui mulheres e homens a falar sobre os assuntos e muitas vezes temos recusas das mulheres. Portanto, é sempre muito difícil. Eu, como toquei música durante 12 anos, tenho outras referências para além da arquitetura. Então a frase que eu uso mais na minha vida até hoje é Nina Simone: liberdade é não ter medo. Patrícia, não sei se vamos ter tempo para responder a isso. 1 minuto cada uma? Eu gostava de dizer uma coisa. Falamos aqui de lugares de privilégio e falamos aqui deste mundo ocidental, mas não nos vamos esquecer do que aconteceu agora nos Estados Unidos, em que ganhou um homem a uma mulher e esse homem foi condenado por 17 crimes de agressão sexual. Portanto, a partir do momento que nós fazemos parte de um mundo que prefere privilegiar este homem a uma mulher para a sua governança, eu acho que diz tudo, não é? Sobre o sistema social em que nos inserimos. Relativamente à questão da Patrícia sobre esta dimensão do assédio, e acho que ele pode ser entendido de forma muito generalizada, não só na academia, não é? Uma vez que há aqui pessoas, portanto, na academia... Então, sim, posso. Sim, com certeza, e as hierarquias. Eu posso dizer que o assédio, na forma como eu o entendi, e continuo a entender, que não tem de ser só sexual, mas também, eu fui vítima de homens e mulheres. Bom, de assédio moral. E posso também dizer que isto já é um sexual homens. Sexual homens, ainda na faculdade, em contexto laboral, na faculdade já enquanto professora, portanto, sim, continua a existir e é importante que isto se fale e é importante que os processos, mesmo que deem trabalho, se insetem para que as pessoas, não é, continuem... para que este assunto comece a ter o devido valor. Isso também é preciso sair do tal lugar de medo e muitas vezes nós estamos num lugar de tanta fragilidade que o síndrome de impostor se apodera de facto. Portanto, será que eu vi bem? Será que isto foi mesmo assim? Será que eu de facto dei aso a que isto acontecesse? E portanto, isto acontece e é importante que se fale e acontece, continua infelizmente a acontecer e continua a receber relatos de estudantes que são vítimas disso e em várias instituições e a vários graus. Portanto, sim, eu acho que é importante que isto se comece a falar e também se comece a falar das penas que são atribuídas depois e o que é que acontece a seguir. Bom, mas eu penso que também, eu penso que esta questão de também não normalizarmos os lugares... não é? Estamos aqui numa situação muito específica, a minha realidade é esta e eu acho que isso é importante também definir e centrar, não é? O meu conhecimento de causa é este e obviamente é limitado e eu não posso falar do planeta como um todo, não posso falar porque a partir do momento em que eu consigo falar e tu me consegues ouvir, eu já não estou a falar de um certo contexto, não é? Em que até isso é proibido e isolado, aliás, a algumas comunidades. Portanto, sim, eu acho que ainda assim, ainda que me sinta privilegiada, muitas vezes sofro de um estigma, ainda, como dizia no início, considerado natural e ao qual me tenho ou devo subjugar, porque está muito entranhado na sociedade e porque até há mulheres com as quais eu falo e que também normalizam, portanto, que não me ajuda a criar o meu próprio discurso. Não estou a dizer que o esteja a passar neste momento, não estou, mas, de facto, já presenciei isto e já presenciei outras mulheres e homens, jovens estudantes masculinos, a viverem esta mesma situação e estes mesmos assédios. Portanto, sim, isto é uma questão que existe, esta questão do assédio, e que muitas vezes
acontece em contextos de superioridade hierárquica, como sabemos, porque lá está, é mais fácil apanhar, não é? Encontrar essa situação de alguma fragilidade. Mas também, e vou falar de um assunto muito rapidamente, de um assunto pelo qual já falei, já tornei bandeira, a seguir ao encerramento da Bienal de Veneza, que foi, eu na semana em que fui anunciada curadora e fui de facto a primeira mulher a ganhar o concurso, nessa mesma semana eu fui diagnosticada com uma doença de foro feminino profunda, uma endometriose profunda em 8 órgãos, que me obrigou a ter ao longo do processo 5 cirurgias, ao longo do processo da Bienal. Eu fiz questão de tornar isso segredo. E porquê? Porque já estava a ser vítima de tanta discriminação e julgamento por ser mulher, e foi escolhida por ser mulher, ou então foi escolhida porque tinha lá 2 mulheres negras no projeto, e portanto fala de África, e a África é sexy. Ou então é a ecologia, é a sustentabilidade e é a água, e tudo era sexy, tudo era uma desculpa para desvalorizar a temática ou as pessoas que ali estavam, ou eu. E eu senti que tinha de esconder a minha condição e de me tornar aparentemente uma força da natureza, independentemente de tudo aquilo que me estava a acontecer. Portanto, nós somos treinados na escola para sermos máquinas, de facto, de trabalho. E somos treinados e somos forçados mesmo pela sociedade, nós mulheres, para sermos também máquinas robóticas, idealmente, não é? Portanto, robotizadas, idealmente, para sermos imbatíveis, excelentes em tudo, inquestionáveis naquilo que fazemos, temos sempre uma assertividade, conseguimos sempre ser muitíssimo competentes a todos os níveis, pessoal, profissional, etc. Emocional também. Obviamente que estando perante aquela situação toda, posso dizer que foi muito rara a empatia que eu senti de retorno às poucas pessoas com as quais fui partilhando o que estava a acontecer, nomeadamente nos meus contextos profissionais, pedindo algum entendimento pela situação, o que me fez crer que, de facto, há ainda um muito maior caminho a fazer, que parte por uma questão muito simples, que é, vemos uma mulher a fazer, possivelmente, o maior projeto da sua vida, não é? Quer dizer, pelo menos o meu foi, e acho que vai ser, fica por ali, está bom, mas que está a viver aquela circunstância e não há um mínimo de compreensão e empatia para nada, para auxílio nenhum, para enquadramento emocional nenhum, para absolutamente nada. E, portanto, o que é que eu fiz? Fechei-me e tornei-me aquela máquina que a sociedade quis que eu me tornasse, e tudo o que vivi em silêncio com a minha tribo. Portanto, é importante que depois eu senti uma espécie de missão com as tais mulheres ancestrais, que é a minha mulher minhota, que é a minha mulher do Douro, que é a minha mulher beirã, e honrá-las por todas as lutas que elas encetaram antes de mim e dizer, não, este também é o meu lugar de voz. Eu não quero que as jovens gerações pensem, esta mulher que fez a Bienal incrível, não sei o que, grande projeto, não sei. Não, eu quero que elas percebam que eu não sou uma máquina, que sou um ser humano falível e que tenho um corpo doente e que fala sobre isso e que fala sobre aliás, sobre desmistificarmos tabus que têm que ver com doenças de foro feminino e que também têm que ver com outro espectro, que é não haver tanta atenção e investigação nestas doenças dos corpos femininos. Pronto, eu queria só acabar com essa mensagem. Não temos muito tempo. Querem responder rapidamente ou não? Ou podemos passar para... Eu acho também que sim. Eu queria só terminar com uma pergunta, mas que queria 1 minuto de resposta, está bem? Porque estamos a chegar à hora e todos nós temos que ir para o nosso jantar, também faz parte. É assim, nós estamos na Ordem dos Arquitetos, todas são arquitetas, e o papel que eu tenho neste momento na Ordem leva-me a fazer esta pergunta, que é, como é que, na vossa opinião, acham que a Ordem dos Arquitetos pode fazer mais para promover a equidade de género na profissão? O que é que nós temos para fazer? O que é que a Ordem, no geral, não é? Uma ordem. Ai, vai direto para mim. Vocês é que sabem. Eu estou de fora, portanto o comentário vai ser super curto, nem vai chegar a 1 minuto. Acho que a forma de... Esta vai ser intensa. A forma de incluir um bocadinho mais as mulheres na ordem é
manter presente a fila da frente que saiu no primeira meia hora. Ficaram aqui. Mais? Sim, eu acho que no sentido do papel de regulação, não é, da prática da profissão, que é a missão, acho que principal da Ordem dos Arquitetos, acho que há um controle, por exemplo, falou-se há bocadinho, a Ana falou da questão dos concursos, portanto, acho que a partir do momento que a Ordem tem a missão e o dever de participar muito também em todos os concursos públicos, que são feitos de norte a sul e ilhas incluídos, eu acho que pode, por exemplo, pensar e rever e exigir-se a revisão de ver os regulamentos desse mesmo concurso e de perceber, por exemplo, quem é o júri. Não é? E perceber quais são os elementos de facto de extravalorização ou não é? Sim, valorização das próprias candidaturas. Depois também me parece que há outro papel, que é tudo aquilo que organiza, e não falo obviamente desta exceção extraordinária iniciativa, mas tudo aquilo que organiza no sentido da sua missão mais societária ou cultural, não é? Aquilo que tem uma reverberação para os arquitetos, mas também para os não, para aqueles que estão para fora. Eu acho que talvez, lá está, cumprir-se esta missão de representatividade, e diria que ainda tendencialmente que não seja... A equidade pode ser mais tendencialmente para a mulher. Vamos tentar forçar-nos a trazer mais nomes femininos para percebermos, não é, que de facto há uma multiplicidade imensa. E depois, associado a esta questão também e de facto eu também já senti isto, que é por vezes as mulheres não aceitam, não é? Porque, por vários motivos. Por exemplo, na pandemia era muito porque tinham de facto as crianças e todas as tarefas que já normalmente recaem sobre elas a recair ainda mais e isso limitou-as bastante, mas há sempre alternativas. Eu acho que há sempre alternativas. Olha, não és a primeira hipótese, mas serás a segunda e está tudo bem, desde que elas de facto sejam ainda mais convocadas. Portanto, naquilo que é a missão da regulação da disciplina, eu penso que seria talvez tomar mais mão dos regulamentos dos concursos para que o júri tivesse mais mulheres na sua... e aí sim tivesse equidade, e depois, por outro lado, talvez... E depois também os tais elementos que podem ser alvo de avaliação, e depois em todas as suas iniciativas terem esta atenção a partir desse do lugar de privilégio de chamar e convocar mais vozes femininas. E depois também acho outra coisa. Acho que nós, quando falamos nas mulheres na arquitetura, falamos muito, e a Ordem fala, e eu percebo, muito sobre aquelas que de alguma forma podem estar inscritas na Ordem e, portanto, podem ter uma prática disciplinar mais considerada como os atos próprios da profissão. E eu penso que também é importante para a Ordem, aliás, eu gostava que esse passo fosse dado no sentido da interdisciplinaridade, na medida em que, sim, são todas formadas em arquitetura, mas podem inclusivamente já nem estar inscritas na Ordem, ou se calhar nunca se terem inscrito na Ordem, mas ter um conhecimento e uma produção de conhecimento sobre a arquitetura que pode ser convocada para estes momentos, não é? Para estes outros, que não este, que estes já são os que faz um visto a tudo isto que eu estou a dizer, mas que, de facto, também privilegia essas vozes que são formadas em arquitetura, mas que não exercem propriamente esses atos próprios, mas que produzem esse conhecimento. Sara? Começo por dizer, concordo. Não é só por ter sido convidada para este evento, mas mesmo antes de ter sido convidada para este evento, notei, por isso não sei se é uma estratégia inclusivamente vossa de Ordem dos Arquitetos Geral, que depois se divide nas várias secções, se calhar até desde o ano passado, que noto que vocês têm feito eventos que têm realmente falado sobre esses temas, seja em formato vídeo. Acho que Coimbra ou a Ordem dos Arquitetos Centro também organizam uma exposição de arquitetos, portanto noto que este ano, mais do que os anos anteriores, tem havido esse esforço
de promover isso através dos eventos. Obrigada. Mariana e Ana? Se calhar ia falar aqui de uma questão que também é importante, a questão da obra, não é? Porque é que não há mais mulheres a serem valorizadas, é porque também muitas delas não chegam a concluir as obras, não é? O facto de fazerem imensos projetos, de terem muita qualidade, mas depois há ali alguma fase em que por alguma situação, e muitas das vezes essas questões de condicionantes em obra, o facto de serem ambientes completamente masculinos, não é? E eventualmente eu até acho que fui convidada pelo facto de ter obras concluídas, que é uma coisa que não acontece com muitas das minhas colegas, se calhar da minha geração, talvez porque é tentar perceber porquê. Porque é que não conseguem levar as obras a bom porto, e a Ordem talvez dar também um bocadinho de apoio nessa questão, de como é que se posicionam, qual é que é a forma de chegarem a entendimento, a questão dos negócios, se calhar até haver um apoio à parte do empreendedorismo, com arquitetas que estejam a lançar as suas empresas. Eu acho que todas as formas, todas as ajudas são bem-vindas para tentarmos que a valorização seja mesmo efetiva. Falo desta questão das obras porque me toca significativamente. Sei de colegas que iniciaram obras até públicas, que foram afastadas das obras por acharem que não tinham competência, por serem mulheres, mas isto é claro, e temos que perceber porque é que as obras não chegam ao final, porque é que elas se sentem tão desamparadas no momento de fechar um projeto e avançar para a obra e concluir a obra, porque é que não há esta conclusão de processo. Eu acho que a Ordem pode ter também um papel fundamental nesta questão. Eu vou só falar um bocadinho, vou falar outra vez no mesmo filme, não é uma obra-prima, atenção, do cinema, mas falava sobre essas questões, e houve uma questão no filme que eu também achei interessante, que é, tal como nós não podemos continuar a comunicar só para dentro, só para nós também, não podemos comunicar só entre mulheres. Por acaso, uma coisa que me deixou contente é que ainda há bastantes homens no público e de diferentes gerações. E é uma coisa engraçada que acontece no filme, que é o irmão da Lydia Poet, por viver com ela e perceber os dramas. Às tantas, a Lydia Poet quer se candidatar, eu já não me lembro se é para deputada ou para presidente da Câmara, e é-lhe vedado. E então ela convence o irmão a candidatar-se. Portanto, o irmão acaba por a defender, no início um bocadinho obrigada, ou um bocadinho obrigado, mas depois acaba por perceber o quão importante é esta luta, não só para a irmã, mas para uma filha e para as mulheres que estão à volta dele. E eu digo isto porque eu acho que estas conversas também devem ser tidas com homens, e que não devemos ser apenas mulheres, como falava a Andreia, a trazer outras mulheres, mas eu espero também que os homens também tragam outras mulheres. Portanto, não sei se isso acontece só no cinema, e eu é que sou uma sonhadora, mas eu acredito que realmente só podemos fazer a melhor arquitetura, melhores cidades, todos juntos. Muito bem. Muito obrigada pela vossa participação nesta primeira sessão. Vamos ter uma próxima sessão no dia 21 sobre arquitetas na profissão, e terminamos no dia 28 com arquitetas na Ordem. Quero pedir-vos uma salva de palmas para estas 4 contribuições. Até breve.